E aí? A liberdade só acontece quando aliada ao conhecimento. Isso porque quanto mais conhecimento a gente tem sobre as coisas, mais a gente consegue entender a dimensão daquela coisa, o que nos faz avaliar melhor as situações e ver não só as consequências dos seus atos, como novas formas de interagir com aquilo. Por exemplo, quando nós não temos conhecimento suficiente sobre, digamos, música, mas nós ficamos presos a somente um estilo musical, porque a gente não consegue ver que podem existir coisas muito boas em outros estilos que, aliás, podem ter até mais a ver com você. Quando não temos conhecimento sobre culinária, a gente pode achar que a única forma de servir brócolis é cozido, quando na verdade a gente pode servir assado, frito, empanado, cozido no vapor, quente, frio, numa salada, enfim. Temos mais possibilidades de acordo com o nosso conhecimento. O nível de conhecimento sobre determinada coisa também influencia na forma como a gente vê a própria coisa, como foi o exemplo que dei uns 2 vídeos atrás, quando falei da inversão do ônus da prova. Se você acredita em Deus porque é impossível provar que ele não existe, então também tem que acreditar em outros deuses, o que se torna paradoxal, dado que o Deus cristão afirma que não existem outros deuses. Quando não temos conhecimento, então, somos muitas vezes levados a entrarmos em contradição pelo simples fato de não conseguirmos ver a situação de forma mais ampla, ou de forma ampla o suficiente para que a gente veja isso. Quer outro exemplo? A retórica de que ateu não pode acreditar em espírito. Isso acontece simplesmente por quê? Falta conhecimento sobre o próprio vocábulo empregado. Ateu é a negação de Deus, e só de Deus. O budismo, por exemplo, é uma religião ateísta. Enfim, nossa conversa de hoje é sobre isso e para tal, como sempre, será dividida em 2 pedaços. A primeira para o Magos Anjos, que são aquelas pessoas certamente que estão nesse paradoxo. E a segunda parte, claro, a gente fala sério, tá? Olá, meu nome é Nino Denani, sou mago hermetista, pós-graduado em neuropsicologia e quero convidar você a conversar um pouco mais sobre as artes mágicas. Excelente! Vamos falar então sobre um desses paradoxos que eu tenho visto bastante por aí. O estudo não estudo. Pois é, quando a gente não tem costume de se aplicar ao estudo de verdade sobre alguma coisa em particular, no geral a gente costuma construir ideias meio esquisitas sobre o assunto. E isso tem um bom motivo, que é basicamente porque a gente sempre tenta entender algo que não estamos prontos para isso. Só que, em vez de a gente perceber que falta informação, o que a gente faz é criar informação do nada. É isso que acontece quando a gente assume a existência de qualquer tipo de entidade metafísica, por exemplo. Geralmente fazemos isso porque presenciamos algum tipo de acontecimento que não sabemos explicar de uma forma coerente, ou seja, nos falta informação para criar essa explicação e preenchemos a lacuna com o nosso ente metafísico preferido, seja Deus, espíritos, demônios, anjos. Quantas vezes eu vejo pessoas dizendo que tinham câncer e que foram curados de forma milagrosa que nem os médicos sabem explicar. Na verdade, a maioria dos nódulos que aparecem na gente, que podem ser identificados como um tumor, são absorvidos de forma natural pelo nosso sistema imunológico. Isso realmente não tem muita explicação além dessa. Seu corpo se curou. Só que a nossa falta de conhecimento sobre esse processo acaba por nos dar a noção de um milagre. Eu posso citar também exemplos bem vívidos de todos nós. Quantas pessoas você ouviu reclamar que vacina contra o Covid deixava a gente doente? Pois é, deixava mesmo, porque é exatamente assim que a vacina funciona. Deixa a gente doente como um agente inerte, para que o corpo aprenda a lidar com esse agente inerte e quando acontecer esse encontro de forma ativa, ele está pronto. Isso pediu um monte de gente tomar vacina e por ela, pasmem, funcionar. Por algum motivo a gente não gosta muito de não saber das coisas. Isso é ótimo se você for olhar a forma nua e crua. Só que ao mesmo tempo que não gostamos de não saber, também não gostamos de gastar energia para saber. E isso faz o nosso cérebro, que nunca foi um equipamento lá muito bom de aquisição e interpretação de informação, criar histórias. E a gente se convence dessas histórias porque, no final das contas, foi o nosso cérebro que disse pra gente, né? Como essa história, então, a gente costuma inventar coisas que satisfaçam a gente. E elas são assim porque geralmente vem do compilado de informações prévias que já estão gravadas em nosso inconsciente. Com a difusão da internet, dos meios de informação, onde qualquer pessoa pode falar sobre qualquer coisa, a gente acaba montando uma rede intrincada de informações que nem sempre são reais. E isso é tão verdadeiro que muitas vezes as pessoas envolvidas em uma conversa não conseguem contar para um outro uma série de fatos inventados e saírem satisfeitos da mesma conversa, mesmo terminando ela sem de fato nenhum dos dois saber o que estava falando. Vai dizer que você nunca ouviu isso acontecer ao longo de um jantar de família. O grande problema dessa história é que nós nos convencemos muito fácil das coisas, porque nós temos um arcabouço teórico grande o suficiente para que a gente não faça.
Quanto menos informações a gente tem, menos informação errada a gente pode ter. E com o tempo e a frequência que ouvimos determinada informação, mais ela nos parece real, pois mais conexões neurais são feitas, levando em conta essa inverdade, compreende? É aquele lance que muita gente já trouxe aqui na internet como fonte de perigo. Quando a gente vê pela primeira vez alguém levar um tiro, isso nos parece um absurdo, nos incomoda, nos dá medo. Na segunda vez, esse incômodo diminui até um ponto em que ver uma pessoa tomando um tiro vira algo completamente comum. Com informações, a coisa acontece da mesma forma, dado que tudo que a gente absorve no nosso cérebro é informação. A primeira vez que ouvimos falar de uma entidade que matou o mundo inteiro porque não estava feliz, pode parecer algo absurdo. Da segunda vez fica menos absurdo, até que a gente simplesmente se convence de que essa realmente foi a melhor forma de acontecer. Tipo como o nazismo, por exemplo. Muita gente hoje em dia acha que o regime nazista não foi tão ruim assim. E nem estou falando da galera que é realmente dodói da cabeça e se torna a favor da hegemonia da raça ariana, por exemplo. Eu estou falando da galera média, que ouviu falar do Holocausto no ensino médio, não deu tanta atenção para isso e hoje cansou de ouvir pessoas falando a respeito disso de forma vazia. O símbolo se esvaziou porque também já faz muito tempo que aconteceu e as coisas vão começando a parecer mais normais do que deveriam. Falta de informação correta, informação distorcida, guerra de narrativa, tudo mais faz com que pessoas vão mudando seus pensamentos até chegarem ao ponto de acreditarem em uma fantasia. E aqui vem a discussão que eu só vou jogar na fogueira e continuar depois disso, porque os magos anjos eles estão exatamente, aliás, nesse ponto e por isso não vão conseguir entender. Como você já ouviu tantas vezes aquilo daquela forma, o símbolo se esvaziou. E você já montou uma história na sua cabeça mesmo sem saber nada. Você passa a achar-se grande conhecedor da coisa. E quando alguém vem e fala que você está errado, te mostra fontes bibliográficas, fatos verificados e tudo mais que demonstra que você está errado, a sensação que você tem é: ah lá, o sabe tudo, dono da verdade. Espero que você tenha uma vida maravilhosa, cheia de bênçãos e luzes douradas. Amém. Beleza, gente, agora é a nossa vez aqui. Vamos continuar com a conversa de forma um pouco mais densa, beleza? Claro que o que eu falei na primeira parte do vídeo é real, tá? Acontece assim mesmo. Nós temos mecanismos que foram evoluindo para que nós nos satisfizéssemos ou nos sentíssemos mais confortáveis e seguros com certas coisas e com certeza a invenção de histórias está entre eles. Quando a gente inventa história, a gente se sente bem por conseguir explicar a realidade que muitas vezes é confusa e isso nos deixa mais tranquilos. Quando explicamos que aquela figura escura que apareceu na minha vista é um vulto, nos sentimos bem por saber o que é e mais do que isso. A gente fica preparado para, caso for um vulto mesmo, a gente conseguir correr e se proteger. Mesmo que um vulto nunca tenha feito mal nenhum para ninguém, né? Acontece que é normal para a maioria das pessoas, ao longo do processo do Homo sapiens, inventar essas histórias que tentam explicar aquilo que a gente não sabe. Isso é tão normal que tem até nome, se chama mito etiológico. Etiologia é o ramo do conhecimento cujo objetivo é a pesquisa e a determinação das causas e origens de um determinado fenômeno. Mito etiológico é, portanto, um mito, relato fantástico de tradição oral, geralmente protagonizado por seres que encarnam forças de natureza ou aspectos gerais da condição humana, uma lenda, que visa explicar as origens das coisas. Um dos mitos etiológicos mais famosos de todos os tempos é isso mesmo, as fábulas de Esopo. Brincadeira, eu estou zoando. Essa vocês nem devem conhecer. A mais famosa mesmo é conhecida como Bíblia, que é exatamente isso, um mito passado pela tradição oral, mesmo hoje em dia, protagonizado por seres que encarnam as forças da natureza, como deuses, anjos, ou aspectos gerais da condição humana, como Abraão, Moisés, Jesus, que não passam de lendas para tentar explicar o início das coisas, nesse caso não só do mundo em si, como das línguas, do pecado, do homem enquanto espécie, das cidades, claro, do machismo. Bom, só me prolonguei aqui porque achei que seria divertido, mas o importante de falar é que a gente inventa história para explicar o que a gente não sabe. Alguns de nós, mais inconformados com a vida, saem por aí, tentando realmente entender o que a sua dúvida produz, e esse geralmente a gente queima, metaforicamente ou não. Ao longo de dezenas de milhares de anos, a gente agiu dessa forma, e hoje não é lá tão diferente. Continuamos queimando de um jeito ou de outro tudo que barra com a história que a gente inventa. Os maiores opositores à percepção de que a Terra é esférica, achatada nos polos, ou um geóide, para quem gosta mais desse termo técnico, foram cristãos, e eu acho, não tenho dado para confirmar isso, que ainda são, e é aqui que está toda a questão desse vídeo. Por que isso acontece? Porque as pessoas que acreditam nos mitos estão certas de que o mito é verdadeiro, estão certas de que conhecem a verdade última por trás das coisas, porque os mitos são contados há muito tempo
ou por muitas pessoas? Às vezes é porque o mito é algo que alguém não quer que você saiba, mas essa pessoa aí sabe toda a verdade. E não importa o número de provas que você apresente, porque essa pessoa nem sabe o que é uma prova e ela não tem base cognitiva para entender o contexto fora da história. E tem tão pouca base que quando você começa a embasar as coisas que você está falando com demonstrações reais, com provas, com evidências, o que acontece? Elas dizem que você quer ser o dono da verdade, o sabe tudo. A cognição é tão baixa que ela nem consegue perceber que no fim das contas, quem está tentando ser o sabe tudo na verdade é justamente ela, a pessoa que acredita na história. Em geral, quando você vê alguém que busca saber de alguma coisa, essa pessoa sempre tem dúvidas até certo ponto e aos poucos fica cada vez mais fácil assumir o desconhecimento em detrimento de inventar uma história. Em geral, porque quem busca saber alguma coisa aprende logo de início quais são as formas de conseguir ver que determinada informação está mais próxima da verdade ou qual está mais próxima da verdade entre várias histórias que são contadas. Isso porque quem busca faz isso pesquisando e quem pesquisa aprende a pesquisar. Aprende o que é uma fonte primária, o que é uma publicação confiável, o que é algo revisto pelos pares e o que é uma especulação. Quem está acostumado a acreditar em história só vê a própria história e o processo está tão enterrado na sua mente que não dá nem para ver outras histórias. É exatamente o que eu disse com relação à hipocrisia de quem espera que eu prove que Deus não existe. Eu não posso provar que Deus não existe, porque não é possível provar que algo não existe. Portanto, a própria pessoa que acredita que Deus existe porque alguém contou para ela essa história, não percebe que não consegue provar que Zeus não existe, o que a faria assumir que existem os dois, mesmo que o primeiro Deus tenha afirmado que ele é o único Deus que existe. A isso damos o nome de dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva é o nome dado a um viés cognitivo que leva pessoas a procurarem algum tipo de coerência em suas crenças e ideologias, embora a realidade desminta com os fatos. Acreditar que Deus sabe de tudo e tudo pode, mas ainda assim você reza para Ele, é um exemplo de dissonância cognitiva. Porque se Ele sabe tudo, Ele já sabe da sua reza e não fez nada porque Ele não quis fazer. Então para que rezar? Fora que se Ele sabe tudo e controla tudo, então o que você tem na vida é exatamente o que Ele quer te dar. Mesmo que você tenha livre-arbítrio, porque se Ele sabe tudo, também sabe quais decisões você tomaria ou tomará. Dizer que alguém quer estar certo em uma discussão é uma dissonância cognitiva, porque é uma discussão, não é? Todos que estão participando da discussão querem estar certos, senão não estariam discutindo, não é? Você pode testar isso agora mesmo. Fulano, isso aqui é azul. Não, é verde. Você está certo. E acabou a discussão. Claro, é importante salientar aqui que eu não estou fazendo esse vídeo para ridicularizar ninguém, tão pouco religiosos que acreditam lá na Bíblia, tá? Eu acho que você não deveria, mas também acho que você é livre para fazer isso, dado que eu não mando na sua vida e nem sei o que é melhor para você, desde que, é claro, você não use isso para segregar pessoas com ou sem violência. Tudo bem você acreditar em espíritos, eu não acredito, mas você pode acreditar desde que você não queira usar isso para me bater, para me queimar, para me matar ou para impedir de viver minha vida do jeito que eu quero. Mas se você quer realmente entrar em um debate, você precisa fazer isso direito, senão ninguém vai chegar a lugar nenhum. Vai ser uma conversa infrutífera, que muitas vezes é divertido, mas não pode ser levada a sério. Quanto mais informação você tiver, melhor. Inclusive para saber o que é uma informação e o que é uma fábula. E antes de terminar o vídeo, lembra de uma coisa. É menos vergonhoso você assumir que não sabe algo do que passar vergonha falando bobagem. E mais do que isso, você não pode impor a outras pessoas a sua ignorância sobre algo. E também não pode esperar que a outra pessoa esteja disponível para lidar com isso. Todo mundo é livre, isso não quer dizer que só você seja, o outro também é, inclusive para não falar com você. Espero que você tenha uma ótima vida e seja alguém melhor do que você foi até agora.